Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar, dando sequência aí a uma série de relatórios gerenciais de Fiagros. Vamos falar agora do Fiagro VGIA 11, é o Valor-Acra, fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Então, Fiagro Imobiliário, vamos ver a performance dele nesse mês de janeiro. Relatório também que saiu aí há poucos dias. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FII, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o seu like, ative o sininho de notificações, deixa o seu like. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. E também o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância e também visite a nossa área de membros e se torne membro do canal. Ajuda a gente de alguma forma, um pequeno valor. E você tem preferência, inclusive, no pedido de vídeos, né? E também tem alguma assessoria lá em relação ao imposto de renda. Vamos lá então. Fundo é o Fiagro, né? VGIA 11. Então, inclusive, fundo que eu tenho na carteira, meu maior Fiagro aí, exposto a aproximadamente 40% da minha carteira de Fiagros, que só tem 3, está no VGIA 11, né? Eu gosto muito do fundo, o fundo inclusive está a preço quase de subscrição aí, né? Então, tá interessante pegar inclusive o valor de mercado, né? Mas tem aí, não vou subscrever o fundo, tem lá direito a 100, quase 200 cotas, né? Mas estou preferindo pegar valor de mercado o fundo, né? Que inclusive vai daqui a pouco distribuir provento de novo, ele que distribui provento ali no oitavo, anuncia no oitavo dia útil, né? Como está aqui, ó. É um fundo que investe em CRA, para investidores em geral, tem uma taxa de administração e gestão de 1,15%, tem aqui um valor mínimo aqui, né? Taxa de performance de 10% do que excedeu o CDI, provavelmente está pagando, e taxa de escrituração aqui baixa também, que já vem tudo descontado nos relatórios mensais, né? Vem, se apropria e paga ali periodicamente, faz esse pagamento dessas taxas, né? E distribuição de rendimento, então, oitavo dia útil do mês subsequente a que ele faz referência e paga no 13º dia útil ou 5 dias úteis depois que anuncia. Dados aqui adicionais, a gestão é pela Valor, a gestão de investimentos, administrado pela BTG Pactual, escriturado pela BTG e auditado pela Ernst Young Auditores Independentes. Fundo que tem desde novembro de 21, também foi um dos primeiros Fiagros aqui a surgirem, né, para duração determinada. Gestão ativa é um Fiagro VGIA11, é o código de negociação na Bolsa de Valores. Vamos ver aqui então o que a gestão falou nesse mês de janeiro. Fundo que está aí com seu patrimônio alocado em 25 ativos distintos, né? Então, o valor investido 800 milhões de reais. Então, tem uma média, né, bem elevada aí por ativo, na verdade, né? Não tem tantos ativos assim na carteira, mas tem aí 800 milhões investidos. O restante dos recursos estão aí alocados em instrumentos de caixa, rentabilizando ali a Selic provavelmente. E a distribuição de rendimentos do fundo de janeiro foi de 15 centavos por cota, o fundo que estava abaixo dos R$ 10 aí nesse mês de janeiro. Então, fundo aí distribuindo acima de 1,5% nesse mês de janeiro a valor de mercado ou a valor patrimonial, né? A rentabilidade líquida, por exemplo, aqui foi CDI mais 5,17% ao ano sobre a cota patrimonial que está 9,55%. A cota de mercado está em torno ali de 9,80, 9,82, né? E a subscrição está com um preço de 9,77, né? Provavelmente não participarei da subscrição por conta desse preço. Janeiro, o fundo então adquiriu 50 milhões em CRA da Bela Agrícola, cupom de CDI mais 4,20%. Vendeu 38,4 milhões do CRA Fiagril, com lucro na negociação. Então, ganho de capital, né, distribuição. E o fundo encerrou o mês com 47.800 cotistas, crescimento aí de 3,6% em relação ao mês anterior. E em fevereiro, por exemplo, né, essa semana aí, comprei cota para na verdade, meu filho, né, compra a cota com a mesada dele, né? Então, comprou algumas cotas do VGIA 11 aí. E já tinha o DECRA, agora tem o VGIA, então tá ali com 2 Fiagros agora na carteira. O número total de investidores então cresceu 25%, né? 25,4% o número total de investidores em todos os Fiagros listados na Bolsa. Então representa aí dos quase 200 mil
investidores em Fiagros, 25% tem cota do Vegia 11, né? Então eu sou um deles, meu filho mais velho também. Em janeiro, o Vegia foi mais uma vez Fiagro listado com maior volume médio diário de negociação, 3,6 milhões, e representou 19,3% do volume total negociado em Fiagro. Então, Vegia aí, fundo que está muito famoso no mercado, inclusive, mas está com uma carteira bem interessante. É um fundo que a gente vai ver aqui a indexação dele mais para baixo. Em 9 de fevereiro foi comunicado o anúncio do início da oferta pública. Então, como eu falei, o fundo pretende aí captar um valor aí, que eu não me recordo qual é, mas 9,77 é aí o valor da subscrição, e eu vi lá a quantidade de cotas que eu tinha direito, 186, então aproximadamente o fundo vai aí aumentar 50% do valor atual dele, né? E eu tenho equilibrado isso pelo compra de valor, compra de cota no mercado. O fundo distribui então 15 centavos por cota. A gente vê aqui o resultado. Janeiro foi 14,1 milhões de receitas, né? Então aumentando aí em relação aos meses anteriores. Os juros dos CRAs aí, né, manteve ali a expectativa. Que teve um maior aumento aqui foi as negociações, né? 392 mil contra 136 o ganho de capital em negociações. E teve redução aqui dos outros ativos. Despesas recorrentes também teve uma redução com relação ao mês de dezembro, né? Provavelmente aqui teve receita de taxa de performance, provavelmente, né? Por isso que tem esse valor mais alto. Normalmente é pago realmente no final de semestre ou final do ano, né? E despesa não recorrente aqui que foi elevada, mais de R$1 milhão em janeiro. Eu não vi aqui a especificação dessas receitas não recorrentes, mas deve estar aqui mais para baixo. Tem um númerozinho ali, despesa de juros de operações de exercícios de compromisso de recompra de CRAs vendidos. Então essa aqui foi a despesa. Não sei explicar no momento, mas é como se fosse recompra de ações, né? Ou recompra de CRAs vendidos, ou seja, algum negócio que ele fez e recomprou, teve o direito de recomprar o CRA. Não sei, vou pesquisar para saber com vocês exatamente o que é, mas se você sabe o que é, compartilhe com a gente, né? A gente está aqui para trocar conhecimentos e um ensinando o outro aí com cada situação dessa que aparece. Resultado então foi de 12,3 milhões, 10,9 milhões foi a distribuição. O fundo ainda fez um caixa aqui muito bom, né? De 1,5 milhão mais ou menos, e distribuiu 15 centavos por cota, CDI mais 5,17% é a distribuição média aqui em relação à taxa DI. E a gente verifica aqui, né, se comparado com 100% do CDI, que é essa linha vermelha, o fundo já nos últimos 6 meses distribuindo sempre aí acima, muito acima na verdade, 100% do CDI, né? O fundo aí performando muito bem realmente. Aqui a carteira do fundo, né? Então, se a gente verificar aqui dentro do indexador, tudo é CDI. Então, um fundo 100% indexado à taxa DI. Tem aqui uma em relação aos emissores que também não tem assim redução de risco com relação aos emissores, né? Que são a vírgula, o pé, né? O intermediador ali entre o crédito e o credor, né? Vamos dizer assim, entre o fundo e o beneficiador do crédito. Então, é o emissor. E o segmento aqui que a gente vê, a maioria são cooperativas ou distribuidoras, né? Então, e o pagamento desses CRAs, por exemplo, aqui, diferentemente do que a gente viu lá no EGAF 11, a maioria da periodicidade dos pagamentos dos papéis eram semestrais ou anuais, todos aqui no Vegia 11 tem pagamento mensal. Então, isso aqui é interessante também, né? Interessante também, já que o fundo paga para a gente também proventos mensais. Bom, aqui é a exposição geográfica, então o fundo está mais aqui da metade do Brasil para baixo, né? Vamos dizer assim, centro-oeste, sudeste e sul. Tem um pezinho lá no norte. Na verdade, tem dois dedinhos aqui lá no norte, né? 100% do CDI é a taxa aplicada aí do fundo. E dentro aqui dos CRAs, então 100% são CRAs, 100% é indexado ao CDI. Distribuidora e cooperativa são os principais atuações dos segmentos, né? Distribuidoras e cooperativas
A gente verifica aqui, distribuidor de insumos agrícolas, né? Então, o fundo está mais exposto a esses dois aí. E aqui é os rendimentos e o retorno total do fundo. Então, tem todo o histórico aqui da distribuição. O fundo, quem entrou na primeira emissão de cotas, quem entrou na segunda. Então, teve aqui as distribuições. E desde maio aqui o fundo distribuindo acima de 14 centavos por cota, né? Então, o fundo realmente tendo uma performance muito interessante. E como eu insisto em falar, é difícil você acertar um Fiagro ruim no mercado atualmente. Não sei até quando vai ficar isso, mas tá difícil você acertar um Fiagro ruim aí que esteja pagando proventos ruins. O único que eu vejo ali com, né, ali muito realmente devagar é o Fiagro do Banco do Brasil, BBGO11, inclusive caiu para baixo de R$ 80, né, um dos Fiagros mais baratos. Porém, a performance dele gira em torno aí de 1% a valor de mercado. Então, ele tá quase 20% descontado em relação ao valor patrimonial e pagando ali 1% a valor de mercado, ou seja, pagando em torno de 80 centavos por cota. Se comparado aqui com o valor aqui na base 10, é 8 centavos por cota, é a média, né? Então, realmente é um dos que está performando bem ruim. Tem que estudar a carteira para saber se é um fundo high grade ao extremo, né? Bom, aqui em relação à cota de mercado, então cota de mercado aqui é essa barra cinza, e aqui é a distribuição por cota, como a gente verifica aqui, em janeiro, CDI mais 4,57% foi em comparativo com a distribuição, né? E aqui tem toda a questão, detalhamento aqui qualitativo, né? Então tem aqui inclusive as garantias, né? Fiança e tudo mais. Então você pode aqui baixar o relatório, vou deixar na descrição do vídeo, conhecer aí os 25 papéis que o fundo tem atualmente na sua carteira e verificar aí o nível de risco, né? Qual é a taxa média, inclusive. E aqui a gente vai fechar aqui então com um desempenho no mercado secundário, fundo que fechou janeiro a 9,88, né? Tá um pouco mais baixo agora em fevereiro por conta da subscrição, se aproximou mais de 9,77, chegou a 9,79, 9,80, agora está 9,82 aproximadamente, 47.820 cotistas. Se você é um deles, se inscreva aí no canal. A gente está procurando, todos os meses está fazendo a leitura do relatório gerencial do VGA11, acompanhando o que a gestão está fazendo. E o volume total negociado em janeiro a 80 milhões, cresceu bastante em relação a dezembro. E em janeiro a cota variou entre 9,81, foi o mínimo, e R$ 10,05 foi o máximo. E mais para baixo aqui a gente vê o volume negociado, que aumentou a partir de junho aqui, né? Como a gente verifica aqui com picos, inclusive, de volume de negociação diário. E o valor de mercado que caiu, fundo que já chegou a estar aí a mais de R$ 11, né? Chegou aqui a cair agora abaixo dos R$ 10 já aí desde dezembro. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VGA11 Fiagro de crédito, 100% indexado ao CDI, muito interessante o fundo. Tenho na carteira, 40% da minha carteira é de Fiagro, que só tem 3. Está no VGA11, interessante o fundo aí, está com a carteira bem sólida também, distribuição bem recorrente. Tá difícil acertar um Fiagro ruim no mercado, então tome cuidado para você não acertar o Fiagro ruim, tá ok? Acompanhe a gente aqui no canal para você não errar e não apontar para o Fiagro que realmente não está tendo uma performance como os outros Fiagros, ok? Fica com Deus aí, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.